Lucas capítulo 24, o verso 21, diz assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E à mesa ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Tome seu assento, por favor. Deixe sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, para irmos meditando na palavra aqui. Infelizmente, nos últimos tempos, queridos irmãos, temos visto pessoas famosas, artistas famosos até, que declararam a sua fé em Cristo e depois abandonaram esta fé, geralmente alegando ter se frustrado com a igreja. Cantores, alguns que fizeram sucesso na mídia, acharam que a decepção, a frustração realmente os impediu de caminhar. A frustração é algo que pode de fato atrapalhar a nossa caminhada, porque ela tem esse poder terrível de fazer com que nós deixemos de enxergar a presença do que caminha conosco, para olhar apenas para a nossa dor, o nosso problema. E muitas expectativas frustradas levam pessoas a dizer: eu esperava outra coisa, eu esperava que fosse diferente, eu esperava que acontecesse de outro modo. Mas nós precisamos entender que Jesus traz na sua palavra solução para essas dificuldades, problemas que nós enfrentamos. No texto que lemos, Jesus encontra dois caminhos na estrada de uma pequena aldeia chamada Emaús, que ficava próxima a Jerusalém, em torno de 11 quilômetros. E a conversa que ele tem com eles mostra uma fé que estava frustrada. Porém, nós vamos ver como Jesus é aquele que se junta a nós na caminhada, e mesmo quando encontra uma fé em colapso, ele tem solução, ele tem alegria, ele tem mudança. E nós vamos ver que o encontro com Jesus muda a nossa mentalidade, a nossa fé, a nossa caminhada, para que hoje possamos refletir sobre a importância de estarmos com Jesus neste encontro maravilhoso no culto desta noite. Aqueles dois discípulos, eles tinham três problemas fundamentais que acontecem com muitos de nós, e eu quero tomá-los nesta noite. A primeira coisa que eles estavam fazendo errado é que eles caminhavam na direção errada.
problema não era Emaús. O problema é que eles estavam na direção errada, saindo de Jerusalém. Porque Jerusalém era o lugar onde Deus estava agindo. Em Jerusalém estava o túmulo vazio. Em Jerusalém estava o povo de Deus. Em Jerusalém estavam os anjos iriam aparecer, a igreja seria formada, o Pentecostes iria acontecer, tudo estava acontecendo, o Espírito desceria ali, era o palco da obra de Deus, era Jerusalém, e eles estavam caminhando na direção errada, indo para um outro lugar. A promessa estava prestes a acontecer, mas para eles Jerusalém parecia apenas o cemitério das esperanças, o lugar que devia ser abandonado pelas frustrações, porque não conseguiam entender o que Deus estava fazendo ali. E quantas vezes, queridos irmãos, nós agimos desta mesma maneira? Quantas pessoas que veem Deus se movendo, o Espírito agindo, mas não conseguem entender e caminham em direção oposta, porque as coisas às vezes não acontecem como nós esperamos. Preferimos mudar de lugar, preferimos caminhar em outra direção, e às vezes alguém desiste do casamento, desiste do ministério, abandona a fé, porque está frustrado de não ver as coisas acontecendo. Porém, a direção errada é o primeiro sintoma de um coração desiludido, que tenta fugir, para encontrar refúgio num lugar onde não existe. Porque só existe refúgio no lugar onde Deus está operando, no lugar onde Deus está agindo. A direção errada é essa tentativa de encontrar alívio fora do que Deus está fazendo, mas eu posso lhe garantir, este lugar não existe. Eles estão caminhando na direção errada. E por quê? Porque eles têm uma compreensão errada da fé. A segunda coisa que eles estão fazendo errado é que eles tinham a teologia errada. Jesus encontra com eles e faz uma pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Parece uma pergunta simples, mas Jesus vai exatamente fazer o diagnóstico do que está no coração deles. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração daqueles homens estava cheio de desilusão. Eles começam a dizer: olha, é Jesus, um profeta, fez muitas obras, mas morreu. Hoje já é o terceiro dia e nada está acontecendo. Eles contam a história do ponto de vista deles, porém a história é apenas de um profeta poderoso que foi morto. A história de uma esperança crucificada, frustrada. Até dizem, há um boato aí sobre um túmulo vazio, mas não vimos evidências, não encontramos nada. Percebam, queridos irmãos, onde é que eles colocam Jesus? Na categoria de profeta, e agora morto. Jesus era um profeta, sim, mas muito mais do que isto. Ele não era apenas alguém que falava em nome de Deus, ele era o próprio Deus que veio ao mundo para trazer, aleluia, o maior impacto que poderia acontecer. O problema é que a teologia deles era pequena demais para o que Deus estava fazendo. Eles estavam crendo só num Cristo morto, num profeta morto, e eles ainda continuam dizendo: nós esperávamos que ele redimisse Israel. A esperança deles era unicamente no Messias que esmagaria Roma e libertaria Israel do domínio político, quando na realidade Jesus veio a este mundo para esmagar o diabo e para trazer libertação a todos os homens. No caminho de Emaús é uma conversa interessante, porque há dois discípulos falando sobre
um profeta morto com aquele que está vivo e ouve a história que eles estão contando. Um Senhor vivo fala com discípulos sobre um profeta que eles acham morto, mas não entendiam o que Jesus havia feito. Parece que eles pensavam: está tudo destruído, Jesus deveria esmagar os pagãos e não ser morto por eles. Mas o que eles não conseguiam entender é que a morte de Jesus é, na realidade, a maior vitória que ele obteve. Na morte de Jesus, o império das trevas foi destronado. Na morte de Jesus, ele comprou todos os homens para si mesmo. Na morte de Jesus, a vitória final foi deflagrada, aleluia. Mas a teologia deles é errada, pequena. E nós também, às vezes, caminhamos com uma teologia errada. Qual é a nossa teologia errada? Talvez alguém esteja aí naquela teologia do Papai Noel, que Jesus é só alguém que nos dá presentes. Tem outros que parecem seguir a teologia do terapeuta. Jesus é alguém que tem um ombro para as nossas dores, o nosso cansaço, as nossas crises emocionais. Alguns até têm a teologia do ceticismo, que acha mais fácil acreditar nos fatos do que nas promessas. Mas Jesus vai conversar com aqueles homens para mudar a mentalidade deles, porque há algo impressionante aqui que nós precisamos entender, queridos. A doutrina correta produz a fé correta. Se você não crê em Jesus como Ele é, você vai ter uma fé diferente, uma fé que vai ser frustrada facilmente. Quantas pessoas vêm a Jesus querendo apenas um solucionador de crises, e Jesus na realidade é o Cristo vivo de Deus, que veio a este mundo para nos dar uma vida eterna. A morte de Jesus é o ápice da obra de Deus para resgatar o homem daquilo que ele se tornou quando afastou-se de Deus. E nós precisamos examinar em quem nós cremos, porque quando a teologia é pequena, a fé se torna frágil. Quando a teologia é curta e não encaixa nas nossas crises, nós temos uma esperança ruim, caminhamos na direção errada. O terceiro passo errado, que esta caminhada na direção errada e a teologia errada leva, é exatamente que eles alimentam uma esperança errada. E nós lemos o verso 21, quando eles dizem: nós esperávamos, mas nada aconteceu. Tínhamos uma esperança, mas parece que ela está morta. Tínhamos uma esperança, mas agora há somente desilusão. Há algo muito perigoso, queridos irmãos, em cristãos que têm uma esperança que está no passado. E quantas vezes alguém diz: naquela época a igreja é que era boa, naquele tempo o povo era avivado, houve uma época que eu sentia o poder de Deus na minha vida. Mas a palavra de Deus nos diz que é hoje o dia que nós podemos sentir esta presença. Por quê? Porque hoje Ele está aqui conosco, e a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra deve ser alimentada pela teologia correta, entendendo que Jesus é aquele que fez o que ninguém mais podia fazer por nós. Que desilusão! Direção errada, teologia errada, esperança errada. Mas de repente há um encontro com Jesus no caminho. E eu louvo a Jesus, porque Ele é tão maravilhoso, que Ele vai ao nosso encontro na estrada poeirenta da desilusão.
Eu louvo ao Jesus porque Ele não nos deixa sozinho, Ele nos acompanha, Ele nos encontra naquelas crises, naquelas esperanças frustradas, naqueles momentos difíceis. Jesus vai até eles, e apesar deles não reconhecerem a sua presença, Ele está ali. E Ele ouve a sua história, ouve a sua dor, ouve a sua desilusão, mas depois Ele começa a confrontá-los com a palavra. E algo vai mudando, algo vai acontecendo, até que eles chegam na aldeia, e Jesus faz menção de quem vai embora. Gente, foi boa a conversa, até outra hora. E eles nem sabiam que era Jesus, mas já sabiam que não podiam ficar sem Ele. Já sabiam que não podiam continuar sem Ele. E dizem: fique conosco. Fique conosco. Jesus entra, e ali na mesa acontece um encontro extraordinário, como nós já lemos na palavra de Deus. Coisas extraordinárias acontecem quando nós temos um encontro com Jesus. A primeira coisa que Jesus fez foi falar-lhes a palavra, corrigir a sua teologia, corrigir a sua mentalidade. E à medida que eles estão sendo ensinados pela palavra, eles reconhecem: o nosso coração estava ardendo, estava sendo aquecido. A palavra foi mudando, tirando a desilusão. Há uma diferença entre saber sobre o fogo e sentir o fogo no coração. Jesus no caminho foi falando a teologia do fogo, foi ensinando a eles quem era o Cristo, que iria acontecer. Mas agora o fogo incendiou no coração deles, e eles descobriram que andar com Jesus é mais do que simplesmente razão e conhecimento, é transformação de vida, é coração mudado. Há crentes que nem têm ainda um conhecimento perfeito sobre Jesus, mas já sentem o coração explodir de alegria quando estão na presença dEle, porque esse Senhor vem até nós e nos corrige, e nos abraça, e nos tira desta desilusão. Se você já leu o livro O Véu Rasgado, é a história de uma mulher muçulmana. Ela não conhecia Jesus, a não ser o que o Alcorão dizia, que ele era um profeta que curava os enfermos e ressuscitava os mortos, nada mais. E ela nascera com as pernas atrofiadas, não podia andar, de uma família riquíssima da Arábia Saudita. Todos os anos ia a sua peregrinação, mas agora, não tendo resposta nem nenhuma esperança no seu Deus, ela começou a orar dizendo assim: Jesus, me cura. Jesus, me cura. Jesus, me cura. E sabe o que é extraordinário sobre Jesus? É que quando você chama por Ele, Ele vem, aleluia. Quando você diz fica, Jesus fica. Quando você convida Ele, Ele entra na cena, entra na história. E ela conta no livro que estava na sua cama, no seu quarto de noite, e de repente uma luz extraordinária encheu aquele ambiente. Ela não conhecia nada sobre Jesus, a não ser que Ele era um profeta que curava. Mas Jesus vai ao encontro da fé imperfeita dela, e aparece naquela luz a silhueta de um homem. Quando Ele estende a mão sobre ela, a luz passa por um furo que havia na sua mão, e Ele diz: eu sou Jesus,
e eu vim para te curar, aleluia. Atrás dele, ela vê somente a silhueta de 12 homens. Ela não conhecia o evangelho, nunca leu sobre Jesus e seus apóstolos, mas mesmo no pouco conhecimento que tinha, Jesus a encontra e agora estende a mão para ela. Quando aquela luz desaparece, ela começa a pular, começa a saltar, aleluia, começa a correr, porque Jesus havia curado as suas pernas, aleluia. E eu amo Jesus. Jesus é tão extraordinário, sabe por quê? Ele não faz nada pela metade. Jesus cura e cura completo, aleluia. A mulher não ficou mais ou menos, não foi fazer fisioterapia, não. Ela andou dentro do quarto e começou a dizer: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, aleluia. Porque Jesus é este ser extraordinário, poderoso em supremo, mas que nos alcança na nossa desilusão e pequeno conhecimento e aquece o coração com a sua presença poderosa, aleluia. Jesus corrigiu o coração daqueles discípulos por sua palavra, pelo seu conhecimento. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas que bom que você veio aqui para ouvir a palavra e ser aquecido por ela, aleluia. Porque Jesus, que está aqui nesta noite, nos fala e nos enche com a sua palavra. Porém, depois de falar-lhes a palavra e aquecer o coração, Jesus está sentado à mesa e parte o pão. E o texto nos diz: no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Naquela cultura, queridos, mais talvez do que na nossa, mas o brasileiro tem esse costume também. Refeição é comunhão, estar na mesa é compartilhar. Na mesa se compartilha o pão e o coração. Quando Jesus senta com eles, ele está compartilhando mais do que simplesmente o pão. E há algo extraordinário para nos lembrar, porque a primeira vez que a Bíblia fala sobre alguém comendo alguma coisa, foi uma tragédia. O primeiro casal comeu o fruto. É a primeira vez que alguém está comendo na Bíblia. Isso trouxe queda, afastamento e maldição. Mas agora Jesus se senta à mesa, aleluia. E quando ele parte o pão, lembra aqueles discípulos o que ele já havia feito antes no partir do pão, instituição da Santa Ceia, para lembrar, aleluia. Agora sentamos para comer, mas isso não é mais para afastamento, nem para desgraça. Sentamos para comer, para lembrar que a vida é em Jesus, que a restauração em Jesus, que ele quebrou a maldição da morte, que ele nos trouxe de novo a um relacionamento com Deus. Agora sentar à mesa com Jesus é compartilhar com ele da vida, aleluia, do sacrifício, da mudança que somente ele traz ao nosso coração. Porque nós entendemos que estar com Jesus não é apenas conhecer uma personagem histórica, mas é sentir a presença daquele que está vivo, aleluia. Conta-se que um dia um homem foi procurar o Dr. Billy Graham para fazer uma audiência. Chegando lá, a secretária disse: aguarde só um momentinho, ele vai já atendê-lo. Quando Billy Graham chegou, o homem disse: eu vim hoje aqui para provar ao Senhor que Deus não existe. E Billy Graham disse: mas isso é impossível, porque eu acabei de falar com ele ali. É impossível, porque eu estava conversando com ele ali, estava derramando o coração, ele estava me tocando, aleluia. Nós vemos, queridos, que às vezes alguém não reconhece Jesus na exposição mais extraordinária da palavra, mas o reconhece quando o coração se derrama e a graça dele, naquele momento de oração ou naquele momento de intimidade, invade o coração e dá-nos a certeza: ele está vivo, ele está conosco. Às vezes você não vê Jesus num debate, mas vê-lo
no irmão que senta ao seu lado no dia da comunhão, naquele que pega na sua mão e caminhou com você, orou com você, está junto com você, porque no corpo de Cristo que somos nós, percebemos a presença do Senhor no meio da sua igreja. Pare de andar na estrada solitária da desconfiança. Você precisa sentar à mesa com Jesus e receber graça e entender que Ele é vivo e está à nossa disposição quando estendemos a mão e convidamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Podemos desfrutar desta companhia, porque Ele prometeu dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui nesta noite, aleluia. No partir do pão lembramos do seu sacrifício, quando tomamos o vinho lembramos do seu sangue, o mais alto preço pago por nós. Mas quando nos reunimos como o corpo de Cristo, lembramos do que Ele já fez em nossa vida, aleluia. E a terceira coisa que acontece com aqueles discípulos no encontro com Jesus, depois do coração aquecido pela palavra, depois que reconheceram a sua presença no partir do pão, agora Jesus mudou a direção da sua caminhada. Se você continua lendo, o texto diz: imediatamente eles se levantaram e correram de volta para Jerusalém. Imagine, correram rapidamente 11 quilômetros no escuro, aleluia, voltaram. Mas aquilo que antes era a estrada da desilusão, agora era a estrada da certeza. Eles correram com uma palavra no peito que dizia: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive, Ele vive, Ele está vivo. Eles foram encontrar com aqueles que deram testemunho desta certeza: o Senhor está vivo. Já apareceu a Simão, aleluia. Naquela hora, queridos, a direção mudou, porque um encontro genuíno com o Cristo ressurreto muda a nossa vida, a nossa mentalidade e a direção da nossa caminhada. Nós não vamos mais lamentar por aquilo que não recebemos, mas vamos louvar por aquilo que Ele já fez por nós, aleluia. Se você está sentado aqui nesta noite, se você já conhece esse Cristo vivo, você sabe, aleluia, que há uma diferença extraordinária entre Jesus e qualquer outro que se adora por aí, porque Jesus é o único que está vivo, aleluia. Muitas pessoas vão até Paris para visitar o túmulo de Allan Kardec. Há muitas pessoas que vão até Kushinagar, na Índia, para ver o lugar onde estão os restos de Buda. Muita gente vai até Medina para ver o túmulo do profeta Maomé. Há tantas pessoas que vão visitar túmulos famosos: Abraham Lincoln, Lenin, Mao Tse Tung, todos eles têm túmulos famosos. O cristianismo também tem um túmulo famoso, mas há uma diferença: é porque em todos os outros há um corpo que ocupa aquele lugar. Mas no túmulo vazio de Jerusalém só há uma placa registrando o que os anjos disseram naquele dia: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele não está morto. Por que procurar o vivo entre os mortos? Não, Ele vive, aleluia. E porque Ele vive, nós temos certeza que podemos crer nesse Deus, confiar nesse Deus, caminhar com esse Deus, sentir a presença deste Deus. E quando nos reunimos aqui nesta noite, não é para celebrar um Cristo morto, não, é para nos alegrar num Cristo vivo, aleluia, cujo sangue já foi derramado, cujo corpo já foi sacrificado, mas agora Ele se levantou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e de lá, aleluia, atende a todo aquele que chama por Ele, dizendo: fica comigo, Jesus, aleluia. Que diferença há entre o Deus vivo
e um Deus que não ouve, que não responde, não alcança. Eu ouvi a história de um pastor, que um dia Deus falou com ele, porque nós servimos a um Deus que é tão vivo que Ele fala. E Deus disse: vá a tal lugar, em tal endereço, há uma igreja que está fechada, e você vai abri-la. E ele vai. Quando chega no endereço, começa a perguntar, e aparece alguém, e ele diz: não, eu vim aqui porque Deus mandou eu abrir essa igreja. Não, mas isso é impossível. A pessoa que era o líder dessa igreja vendeu o prédio, abandonou a fé, foi embora. Não tem mais nada aqui. Mas quem comprou o prédio? Foi uma empresa assim, e ele foi lá na empresa. E quando chegou na recepção, disse: olha, eu quero falar com o dono da empresa, porque Deus me mandou abrir a igreja do endereço tal do prédio que ele comprou. E as pessoas começaram a rir. Como é? E ele disse de novo a história. Liga aí para o chefe, ele vai rir dessa história. É que o dono daquela empresa pertencia a uma religião que bate muitos tambores para invocar tantas outras coisas. Aquele homem tinha ódio do evangelho, não queria nem conversa com Jesus. Quando contaram a história, ele disse: manda subir aqui no escritório, eu quero ouvir o que esse pastor vai dizer. E o pastor chegou lá: conte como é, conte a história. Ele disse: eu vim abrir a igreja. Mas você quer comprar o prédio de volta? Não, você vai doar o prédio, porque a igreja precisa abrir novamente. E ele riu. Ele riu. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala. E Deus falou no coração do pastor e disse assim: pergunte a ele, se eu tirar a filha dele da cadeira de rodas, se ele devolve a igreja. Aí o pastor, sentindo aquela unção de Deus, disse: olha, mas Deus manda fazer uma pergunta ao senhor. Se ele curar a sua filha, tirá-la da cadeira de rodas, o senhor devolve a igreja? E ele começou a tremer, suou, ficou branco e disse: como é que você sabe dessa história? É porque eu sirvo a um Deus que é vivo, um Deus que fala e um Deus que age, aleluia. E aí o homem perguntou: mas isso é impossível, ninguém nem sabe dessa história aqui na empresa. Eu já levei a minha filha aos melhores especialistas do mundo, eles disseram que não tinha jeito. Ele disse: mas o meu Jesus mandou perguntar a você, se você devolve a igreja, se ele curar a menina. E ele perguntou assim, o dono da empresa: e quando é que ele vai fazer isso? Aí o pastor já estava cheio de poder mesmo e disse: é agora. Pois se ele curar, eu devolvo o prédio da igreja. E o pastor disse: pois ligue para a sua casa. Quando ele ligou, alguém atendeu o telefone do outro lado, gritando, aos gritos: ela está andando, ela está andando, ela está andando, aleluia. Porque é o Senhor vivo, esse que nós servimos, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que transforma. Aquele homem caiu de joelhos e rendeu a sua vida a Jesus. Este que está vivo, e porque está vivo, nos alcança nas nossas desilusões, nas nossas crises, nas nossas fraquezas. A história de Emaús talvez seja também a sua história. Talvez você chegou aqui nesta noite andando na direção errada, crendo na teologia errada e alimentando esperanças infrutíferas. Talvez você chegou aqui nesta noite de costas para Deus, ou descrente daquilo que Ele pode fazer. Então Jesus encontra com você aqui nesta noite, aleluia.
Jesus encontra com você aqui nesta noite para lhe dizer: eu estou vivo, e se eu estou vivo, aleluia, eu posso mudar a tua vida, eu posso curar essa desilusão, eu posso transformar essa história triste. Quando você encontra o Cristo vivo, tudo muda, aleluia. Aquilo que parecia perdido, agora se torna uma nova caminhada. Ele redireciona a nossa fé, a nossa missão, e nós passamos a andar com Jesus. Quem sabe hoje, ao redor da mesa do Senhor, seus olhos se abram e você possa entender que Jesus, esse Deus vivo que venceu a morte, aleluia, ressuscitou e está aqui nesta noite para trazer mudança, para trazer renovo, para trazer nova esperança à sua vida. Se Jesus está vivo, você pode falar com Ele. Se Jesus está vivo, você pode sentir a sua presença. Se Jesus está vivo, você pode caminhar com Ele. Se Jesus está vivo, você pode proclamar essa verdade ao mundo e dizer: Deus ressuscitou ao seu Filho, e eu já tive um encontro com Ele e tenho uma nova vida. Aleluia. Quantas pessoas há vivendo em desilusões por aí, mas um crente em Jesus, mesmo no dia mais difícil, ou naquela crise ferrenha, ele pode levantar a mão e dizer assim: fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo. E Ele vem e fica conosco, aleluia, nos alcança, nos renova, enche o coração de uma nova esperança e nos dá uma caminhada diferente. Se você já teve um encontro com Jesus, alegre-se nesta noite, renove o seu coração, deixa a palavra crescer o seu peito, aleluia. Se você já teve um encontro com Jesus, saiba disso, Ele é o Senhor vivo que te encontra na sua estrada, caminha com você e muda aquilo que ninguém mais pode mudar ou pode fazer. Se você já teve um encontro com Jesus, então renove nele a sua esperança nesta noite. Quando tomar o pão, quando tomar o cálice, lembre-se, isto não é sobre um Deus que morreu, isso é sobre um Deus que está vivo aqui conosco nesta noite. Não é sobre uma esperança que está no passado. Pelo contrário, Paulo disse: quando vocês celebram a ceia, anunciam aquele que virá, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, aleluia. Essa é a nossa esperança, queridos irmãos. Um dia, aleluia, Jesus não será apenas este Senhor que aquece este coração aqui, mas será aquele que nós encontraremos nos ares e iremos estar com Ele para todo sempre. Deixe o seu coração arder na esperança que Jesus traz nesta noite e viva uma nova caminhada com Ele. Eu quero convidá-lo a estar de pé, por favor. Se alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus, talvez você já se desiludiu até com a igreja, ou você já se desiludiu com a religião porque buscou e não encontrou. Mas eu quero te apresentar um Senhor que está vivo, aleluia. E porque Ele está vivo, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Ele quer encontrar com você nesta noite, na estrada da desilusão, na estrada da angústia, ou na estrada da crise, e quer mudar a tua história. Se alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus, eu quero convidá-lo a nesta noite tomar a decisão mais importante. Você só precisa fazer uma coisa, é dizer assim: Jesus, fica comigo, fica comigo, fica comigo, Jesus. Há alguém nesta noite que ainda não teve este encontro com Jesus e quer nesta noite tomar esta decisão de ficar com Ele,
de caminhar com Ele e de passar agora a adorá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Alguém aqui entrou aqui que ainda não tomou essa decisão por Jesus e hoje quer fazer isto. Se você está preocupado, mas o que vai acontecer? A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Aleluia. Se alguém, quem sabe que até já caminhou com Jesus, mas no dia da crise você se afastou, caminhou na direção errada e agora está distante de Jesus, volta hoje. Jesus quer ter um encontro com você para restaurar a tua caminhada, para restaurar a direção da tua vida, a direção da tua caminhada. Alguém que parou de caminhar com Jesus, sentou-se à beira do caminho ou desistiu da estrada da fé e nesta noite quer voltar a caminhar com Jesus. Vem, volta para Jesus, volta para Jesus. Aleluia. Está vindo aqui, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que há mais pessoas aqui e que a palavra de Deus falou ao seu coração. Está vindo ali a segunda pessoa. Venha, venha, não desista não. Jesus não desiste de você. Ele vai ao seu encontro na estrada que você desiludiu-se, na estrada na qual você perdeu a fé. Ele te abraça, dá nova vida, dá nova estrutura, dá nova direção. Onde está a terceira pessoa? Vem para Jesus. É com você que Ele quer ter um encontro hoje. É com você que Jesus quer ter um encontro nesta noite. Vem, aceita o convite. Diga para Ele: fica comigo, fica comigo, fica comigo, Senhor. E se você fizer este convite, Ele virá até o encontro e te abraçará. Aleluia. Está vindo a terceira pessoa. Glória a Jesus. Aleluia. Vem, Jesus te chama. Ele te ama. E hoje Ele quer ter um encontro com você nesta noite, nesta igreja. Onde está a quarta pessoa? Eu não quero insistir nesse convite, porque Jesus é tão maravilhoso, é tão precioso. Mas é você que Ele ainda está esperando para abraçar nesta noite. Vem para Jesus. Quem sabe alguém que está aqui até vai à igreja, até participa dos cultos, mas o coração não está mais aquecido, o coração esfriou, a desilusão tomou conta. Vem ser renovado nesta noite também. Está vindo ali a quarta pessoa. Aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia. O Deus vivo está aqui nesta noite. Ele quer te abraçar, Ele quer mudar a tua história. Vem ter um encontro com Ele. Aleluia. Deus é maravilhoso e nesta noite abraça esses que aqui estão. Você pode ser a quinta pessoa. Vem rápido. Aceita o convite de Jesus. Diga para Ele: fica comigo, eu quero ficar com você, Senhor. E certamente Ele vai alcançar a sua vida, mudar a tua caminhada. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus por poder estar com vocês aqui nesta noite. Muito obrigado mais uma vez, pastor Abinaim. Oh, aleluia. Há uma quinta pessoa aqui, eu sei. Vem, aleluia. Vem, não deixe passar esta oportunidade. Ainda que no último segundo do culto, entrega a tua vida a Jesus e Ele vai mudar a tua realidade e a tua caminhada. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.